Bom dia mais uma vez, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A seleção brasileira começou a desembarcar aqui em Londres para mais uma série de amistosos em estádios britânicos. A gente sabe que a seleção brasileira tem um acordo com uma empresa aqui do Reino Unido, né, que negocia os amistosos da equipe. Então isso ajuda a explicar o porquê do time de verde e amarelo jogar tantas vezes aqui na Inglaterra, mais talvez nos estádios ingleses do que nos estádios brasileiros nos últimos anos. O Brasil vai jogar contra o Uruguai na sexta-feira no estádio do Arsenal e na terça-feira, dia 20, contra Camarões lá no estádio de Milton Keynes, que é uma cidade na região metropolitana aqui da capital britânica. O destaque por aqui, Thiago, continuam sendo as celebrações para marcar o centenário do armistício da Primeira Guerra Mundial. Aqui em Londres, as celebrações foram muito grandes lá no centro da capital, no centro da cidade. Tiveram inclusive a presença da Rainha Elizabeth II e também de mais de 10 mil pessoas que se reuniram para assistir aos desfiles em homenagem aos soldados britânicos que perderam suas vidas na Primeira Guerra Mundial e também em outros conflitos que a Grã-Bretanha se envolveu ao longo dos anos. Do outro lado do Canal da Mancha, mais de 70 chefes de Estado se reuniram na capital da França, em Paris, para acompanhar também as celebrações do Dia do Armistício. Entre os governantes que estavam por lá, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, além da chanceler alemã Angela Merkel e tantos outros. O presidente da França, o anfitrião Emmanuel Macron, aproveitou a ocasião para criticar bastante o nacionalismo. Ele disse que há uma oposição, né, entre as ideias nacionalistas e patrióticas, né, que não se pode confundir as duas coisas, e criticou muito o discurso justamente que é empregado pelo Donald Trump, que estava nessa cerimônia, né, do discurso da America First, os Estados Unidos primeiro. O presidente da França declarou o seguinte: ao dizer nossos interesses primeiro, os outros pouco importam, apaga-se aquilo que uma nação tem de mais precioso, aquilo que a leva a ser grande, seus valores morais. Embora tenham ensaiado uma aproximação logo no início de mandato, Macron e Trump se afastaram nos últimos meses e essa viagem do americano deixou isso claro. O chefe da Casa Branca não compareceu a diversos eventos da agenda oficial e ainda utilizou o Twitter para criticar Macron logo após o seu desembarque em Paris. O presidente francês havia sugerido horas antes que a Europa precisaria criar um exército continental para se defender das ameaças vindas da Rússia, China e dos Estados Unidos. A chanceler alemã Angela Merkel, ela declarou ver com preocupação que um nacionalismo cego possa se consolidar novamente. O isolamento não foi a resposta há 100 anos. Como seria sensato nos isolarmos hoje com um mundo amplamente interconectado, foi o que declarou Angela Merkel. Thiago. Até já, Ulisses, bom trabalho. E falando sobre essas comemorações, professor Vila. É uma ampla bibliografia, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, com a grande parte dos clássicos sobre a Primeira Guerra tem traduzido no Brasil, né? Os jornais cobriram bastante isso no final de semana, tal. Teve alguns quase cadernos especiais sobre isso. Mas acho que vale destacar a ausência do Brasil, né? Do presidente, que foi convidado. O Temer é muito pequeno, né, para o Brasil, né? Ele é desse tamanhinho, né? Ele devia ter ido. O Brasil fez parte da Conferência de Versalhes, que teve vários tratados. Se fala geralmente o tratado, mas é no plural, né? O Epitácio Pessoa, inclusive, foi o representante brasileiro, era para ser Rui Barbosa, que ficou muito irritado com a designação do Epitácio Pessoa, que depois, paradoxalmente, enfrentou o Rui Barbosa em 1919, no próprio ano de 19, e foi eleito presidente da República sequer sem estar no Brasil, nem estava aqui, né? Foi a última campanha do Rui Barbosa, que inclusive faz um belíssimo discurso. A campanha é marcada por belos discursos, inclusive sobre a chamada questão social, muito antes de Getúlio Vargas falar disso. Em 1930, em 19, o Rui Barbosa já colocava isso como tema central para o Brasil. Mas eu queria só registrar, para não me estender na questão histórica, a ausência do Brasil. Quer dizer, é inacreditável. Michel Temer é muito pequeno.